Nesse último vídeo a gente vai discutir as reações acopladas na bioenergética. Antes vamos definir alguns termos. A gente já viu que se o ΔG da reação for menor que zero, a reação direta é espontânea, né? Direta no sentido do reagentes para produtos, da esquerda para a direita. Se o ΔG da reação for maior que zero, a reação inversa é espontânea. E se ΔG é igual a zero, que está errado, é igual a zero, a reação está em equilíbrio. Tá? Pronto. E a gente chama uma reação com ΔG menor que zero como uma reação exergônica. Aqui não é padrão, tá? É só ΔG menor que zero. Chama de reação exergônica. Esse termo exergônica vem de umas palavras em grego, que significa produção de trabalho. Significa que uma reação com ΔG menor que zero pode ser utilizada para impulsionar outra reação, né, que o ΔG é positivo, ou o ΔG não seja tão negativo assim, ou pode ser utilizada para realizar algum trabalho adicional que não seja de expansão, né, como contração muscular, atividade cerebral, etc. Como a gente já viu quando discutiu o ΔG. Né? E aproveitando, né, vamos definir também o conceito de reação acoplada. Reações acopladas são reações que uma influencia o equilíbrio da outra. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente tem duas reações aqui, A mais B formando M mais P e outra reação de M mais R formando S mais T. Essas duas reações estão acopladas porque eles têm o mesmo composto aqui na reação. Né? Enquanto a reação 1 forma M, a reação 2 consome M. Então a quantidade de M no equilíbrio aqui para a reação 2 depende de quanto de M for produzido na reação 1. Então essas duas reações estão acopladas porque uma vai influenciar no equilíbrio da outra. Beleza. Então agora a gente vai ver a aplicação na bioenergética. Né? A principal reação que impulsiona as reações biológicas é a reação de quebra do ATP, né? Que está aqui, a hidrólise do ATP, que é a quebra do ATP, né, por água, né, formando ADP, e um fosfato inorgânico, que está representado como HPO4 2-, e H+. Né. E aqui eu apresento os valores padrão biológicos para a hidrólise do ATP a 37 graus Celsius. Esse estado padrão biológico, que é representado por um sinal de menos, um sinal de mais com uma bolinha em volta, significa um estado padrão em que a concentração dos íons H+, não é 1 mol, a concentração padrão deles não é 1 mol por litro, mas sim 10⁻⁷ mol por litro. Para a concentração padrão ser uma concentração com pH igual a 7, que é o pH neutro que é observado em geral nas células biológicas. Né? Então esses são os valores padrão biológico para a hidrólise do ATP a 37 graus Celsius. Dá para ver que ΔG é menos 31 kJ/mol, então a hidrólise é exergônica. Né? Nessas condições, 31 kJ/mol ficam disponíveis para realizar outras reações. Bem, além da quebra do ATP, a gente tem várias outras reações de hidrólise nos sistemas biológicos, né, que podem fornecer energia para o organismo. Em geral, essas substâncias, né, são classificadas de acordo com o potencial de transferência, que quantifica quanta energia cada molécula torna disponível para o organismo numa reação de hidrólise. Né. Então aqui a gente tem o AMP, o ATP e o ADP, transfere cerca de 31. A fosfocreatina, o PCR, que está aqui como a creatina fosfato, que tem um ΔG de reação de menos 43 kJ/mol, e por aí vai, né? Tem vários outros exemplos aí. Então a ideia dessas reações de hidrólise, né, fornecer energia para o organismo, é como se fosse aqui, como se a gente acoplasse, né, a subida de um peso com a massa menor a partir da queda de um peso com a massa maior. Né? Então, se dois pesos são acoplados como demonstrado, então um peso mais pesado moverá o mais leve em uma direção não espontânea. De modo geral, o processo é espontâneo. Então, a tendência do peso menor é vir para baixo. Mas se a gente acoplar ele com peso maior, ele vai subir, né? Porque o peso maior vai empurrar ele para cima. Então, como um todo, o processo é espontâneo, apesar desse processo do peso menor ir para cima não ser algo natural. Né? Então, os pesos são análogos a duas reações químicas. Uma reação com ΔG grande e negativo pode forçar outra reação com menor ΔG em uma direção não espontânea. E nas células biológicas, a oxidação de alimentos, né, a oxidação da glicose principalmente, serve como um peso mais pesado, né, para impulsionar outras reações biológicas. Né. E a oxidação da glicose pode ser resumida em 3 etapas, né? A glicólise, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa.
Na glicólise, a gente tem a oxidação parcial da glicose, formando o íon piruvato, que está a formulinha dele aqui. No ciclo do ácido cítrico, a gente tem a oxidação do piruvato a CO2, e na fosforilação oxidativa, a gente tem a redução do oxigênio à água. Esses termos oxidação e redução estão relacionados à perda ou ganho de elétrons, tá? Que, por coincidência, é o assunto da semana que vem. Então vamos dar uma olhada um pouco melhor no processo de glicólise. O processo de glicólise, apesar de ser aparentemente simples, né, para esse esquema aqui, é uma reação bem complexa. São 10 reações, né? Uma aqui, outra aqui, aqui. Enfim, eu não vou detalhar aqui, vocês vão ter mais de uma cadeira de bioquímica para estudar isso. Mas inicialmente a glicose é fosforilada, formando glicose 6-fosfato, consumindo um mol de ATP, uma molécula de ATP. Depois tem uma isomerização da glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. Depois outra molécula de ATP é consumida, formando frutose 1,6-bifosfato. Daí tem 2 grupos de fosfato ligados aqui na frutose. Daí uma molécula de frutose 1,6-bifosfato forma 2 moléculas, né? O gliceraldeído 3-fosfato e a fosfato de hidroxifosfato acetona. Bem, eu não sei se eu estou falando o nome dessa aqui, eu realmente não lembro. Mas o que interessa é que essa aqui vai acabar sendo transformado também em gliceraldeído 3-fosfato, então na realidade você forma 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato entra num ciclo que vai vai formar uma molécula de NADH e vai formar 2 moléculas de ATP, que não estão apresentadas aqui, mas acredita em mim, é formado 2 moléculas de ATP. E entra nessa etapa aqui, que aqui inicialmente é formado uma molécula de ATP, mas depois é consumida. E no final das contas, no processo você é parte da glicose e forma o piruvato. Então a primeira etapa da glicólise, por exemplo, que é a formação de glicose 6-fosfato, tem um ΔG padrão biológico de menos 17 kJ/mol. E a segunda etapa, que é a partir da frutose 6-fosfato, formar a frutose de fosfato, tem um ΔG padrão de menos 14 kJ/mol. São reações que são impulsionadas pela quebra do ATP, formando ADP. Né? Aliás, o ADP é tão eficiente assim porque a concentração deles nas células é bem grande, tá? É bem alta, apesar da potencial de transferência não ser tão alto assim. Então, no final das contas, todo o processo de oxidação da glicose para íons piruvato por NAD+, tem um ΔG padrão biológico de menos 147 kJ/mol na temperatura corporal, que é bem negativo. Né? Então, aqui é a reação geral da glicólise, que no final das contas a gente forma 2 moléculas de ATP, né? Porque se a gente for ver aqui, bem aqui dentro a gente forma uma consome outra, então fica eles por elas. Aqui a gente consome 2, mas para cada molécula de gliceraldeído fosfato a gente forma 2. Então aqui na verdade a gente forma 4, 2 para cada uma, e consome 2 aqui. Então no manual da história a gente forma 4 moléculas de ATP e consome 2. Então no final das contas a gente tem 2 aqui, moléculas de ATP formadas. Então se a gente for contar aqui o ΔG total da reação, ΔG padrão biológico, menos os 2 moléculas de ATP consumidas, a gente tem um ΔG total de menos 85 kJ/mol, que comparando a oxidação completa da glicose, né, que é menos 2.880 kJ/mol, é um valor bem baixo. Né? Então a glicólise não é tão eficiente. Por isso que... aqui tem essa informação, sabia que estava em algum lugar. Por isso que, além da glicólise, né, o organismo ainda leva o piruvato formado para o ciclo de ácido cítrico e depois para a fosforilação oxidativa, aqui na mitocôndria. Né? Essas 2 etapas são etapas aeróbicas, porque envolvem o O2 que é inalado por nós, né, no caso, pelo organismo. E a etapa da glicólise é a etapa anaeróbica, porque não usa o O2 que a gente inala. Então aqui está um resumo do ciclo do ácido cítrico. Né? A gente pega o piruvato e o piruvato junto com a coenzima A forma essa espécie acetilcoenzima A, que entra no ciclo do ácido cítrico. Né? Então, essas são as reações, que a acetilcoenzima A é oxidada por NAD+, e o FAD, resultando na síntese de GTP ou ADP, dependendo do tipo de célula. As moléculas de GTP são eventualmente convertidas a ATP. A conversão de GTP a ATP não consome energia, tá? Então as duas são praticamente equivalentes. O ΔG padrão biológico é praticamente zero.
Então aqui está a reação geral para o ciclo de ácido cítrico, né? A gente tem a formação do GTP e um ΔG padrão biológico de menos 57 kJ/mol. Então, no final das contas, né, com o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, a gente forma cerca de 38 moléculas de ATP para cada molécula de glicose consumida. E lembrando que cada molécula de ATP a gente tem 31 kJ, né? Então 38 vezes 31, a gente tem 1.178 kJ armazenado para uso posterior, dos 2.880 que são fornecidos pela glicólise. Então a oxidação aeróbica da glicose é muito mais eficiente que a glicólise, né? que a glicólise só formava 2 moléculas de ATP e tinha esse ΔG padrão de simplesmente 85 kJ/mol, né? Enquanto aqui a gente tem digamos, duas moléculas de ATP que são formadas e a gente tem a 85 kJ/mol como ΔH padrão. Aqui só de quantidade de ATP formado a gente tem 1.178 kJ/mol, né? Então é bem mais coisa. Então isso aí é um rápido resumo, né, do que acontece na oxidação da glicose. Vocês vão ver bem melhor como isso acontece na bioquímica. Mas essa é a primeira etapa, né? Tipo, a oxidação da glicose ou a oxidação do alimento é que vai impulsionar a formação de proteínas a partir de aminoácidos e vários outros processos biológicos. Essa é a etapa que fornece a energia que o organismo precisa para fazer tudo que é necessário em tudo que a gente faz.